11 horas, praticamente 4 minutos. Bom dia, começa esta hora na Antena 1, a Antena Aberta, edição de António Jorge. Bom dia. Muito bom dia. No próximo ano, o Governo volta a não conceder tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval. A garantia foi deixada ontem pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, em entrevista ao canal de televisão TVI 24. Não passa pela cabeça de ninguém que um Governo que tem coerência, uma linha orientadora e um denominador comum andasse a saltitar de ano para ano, afirmou Miguel Relvas. O anúncio de cortar a tolerância de ponto este ano, a recorde, foi feita pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho em circunstâncias informais, a cerca de 15 dias da Terça-feira Gorda. Como resultado, anteontem o país funcionou a meio gás, os serviços públicos estiveram abertos, mas com pouca afluência de público. Muitas empresas concederam tolerância por causa dos acordos coletivos, houve férias escolares e nos hospitais e tribunais há meses que não estavam operações e julgamentos marcados para a Terça-feira Gorda. No conjunto das 308 autarquias, 116 deram tolerância de ponto. Miguel Relvas, por isso, criticou a decisão destas câmaras, que não seguiram a orientação do Governo, e lembrou que o fizeram, apesar destas autarquias terem milhões de euros em dívidas, uma situação preocupante que acaba por ser uma consequência da má gestão. Por isso mesmo, o Ministro dos Assuntos Parlamentares sublinhou a necessidade das autarquias serem geridas com seriedade e rigor. Para participar neste programa em que procuramos avaliar esta decisão, pode ligar o 822-0101 ou antena.aberta@rtp.pt. Para já, com a jornalista Alexandra Sofia Costa, vamos recuperar as afirmações do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, ontem à noite na TVI 24 e também algumas reações de autarcas ouvidos pela Antena 1. A decisão é para manter, garantiu Miguel Relvas. Em entrevista à TVI 24, o Ministro anunciou com um ano de antecedência o fim da tolerância de ponto no próximo Carnaval. Não passa pela cabeça de ninguém que um governo que tem coerência, que tem uma linha orientadora e um denominador comum, andasse a saltitar de ano para ano. Naturalmente que a decisão deste ano, no próximo ano, se repetirá. Vale para o próximo Carnaval e Miguel Relvas foi mais além, criticou as câmaras que este ano deram tolerância de ponto, ignorando as recomendações do Governo. O Ministro lembra que muitas delas estão claramente endividadas. Há câmaras municipais, e muitas delas deram tolerância de ponto, que devem milhões de euros a quem lhes forneceu serviços, estão numa situação particularmente delicada e a quem se exige seriedade e rigor na gestão. É o caso da Câmara de Torres Vedras, com muitas contas para pagar, mas o Presidente Carlos Miguel, ouvido esta manhã pela Antena 1, disse que as dívidas não resultam de má gestão, mas sim da quebra de receitas. As câmaras estão endividadas não por terem gastado muito mais que aquilo que podiam, na sua esmagadora maioria. As câmaras estão endividadas por terem muito menos receita que aquela que previam, uma vez que as coisas caíram a pique de um ano para o outro. Para Carlos Miguel, o fim da tolerância de ponto no Carnaval é uma solução pouco inteligente, por isso confia que até ao próximo Carnaval se encontre uma outra solução. Julgo que é uma solução, diria que pouco inteligente, ou seja, o próprio Governo tem a solução na mão com a qual eu pessoalmente concordo piamente com ela, que é a intenção do Governo de transformar as pontes em férias, ou seja, sempre que há uma ponte ela será descontada nas férias. Quem quisesse ou quem deliberasse nas pontes, elas descontariam nas férias dos trabalhadores, neste caso dos funcionários públicos, e logo aí, não teríamos uma diminuição dos dias de trabalho e teríamos uma gestão, digamos, mais cuidada e mais racional e mais adaptada a cada uma das realidades no todo nacional. Outras soluções sugeridas por Carlos Miguel, também Ceruca Emídio, presidente da Câmara de Lolé, acredita que o fim da tolerância de ponto não vai acabar com os festejos de Carnaval. As câmaras vão ter é de ser mais criativas. Tentar contrariar com a imaginação, criando novos incentivos para que as pessoas possam cá vir. Se nós conseguimos criar pacotes de incentivos que as pessoas possam vir, eventualmente elas também poderão programar e tirar nessa altura um dia ou dois de férias e, portanto, ficarem mais motivadas para vir ao Algarve e vir ao Carnaval. O apelo à criatividade em tempos de crise. Férias e criatividade, duas sugestões de dois autarcas a propósito da decisão conhecida ontem, anúncio de Miguel Relvas. Para o ano, o Governo volta a não conceder tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval. Muito bom dia, Dr. Pedro Botelho Gomes, é advogado, especialista em Direito do Trabalho. Agradeço-lhe estar connosco ao telefone esta manhã. Doutor, o que é que vai acontecer perante os acordos coletivos de trabalho
que evitaram que em muitas empresas fosse concedido, ou que não fosse concedida, ou que fosse vedada a possibilidade de cumprir a orientação do Governo. Daqui até ao próximo ano, eles podem ser alterados? Eu acho que o que importava definir aqui é que a terça-feira, e que as pessoas percebam claramente, a terça-feira de Carnaval não é um feriado previsto na lei. Há muitos anos que as leis de trabalho já não têm nenhuma alusão à terça-feira de Carnaval, que em tempos idos tinha uma referência como feriado facultativo. Neste momento não há nenhuma referência e deixou de haver exatamente porque as convenções coletivas o incorporaram como feriado a observar nos mais diversos setores, se não quase em todos. O que importa agora é ter uma atitude coerente. Se a terça-feira de Carnaval, se o Estado não está disposto a manter tolerâncias de ponto na terça-feira de Carnaval, como me parece que faz todo sentido que seja, então o que importa é definir que a lista de feriados obrigatória é a que a lei prevê e deixa de haver a faculdade das convenções coletivas estabelecerem feriados facultativos. E, portanto, se assim for, a lei... Deixa de haver, permita-me só sublinhar, deixa de haver a faculdade das convenções coletivas de trabalho preverem esta terça-feira como exatamente, um dia de é uma das possibilidades. É uma das possibilidades. Mas aí quem é que tem que decidir? São as próprias empresas. Aí deixará de ser um feriado facultativo, tornado obrigatório, digamos assim, por força das convenções coletivas, e é um dia como outro qualquer. E as pessoas, se fazem muito gosto em participar em iniciativas de Carnaval ou em se fazer uns dias de ausência das suas zonas normais de trabalho e de residência para irem a festejos de Carnaval, marcam férias. Também há muitos apreciadores das férias de inverno na neve e marcam férias, gastam dias de férias no inverno para irem fazer uns dias à neve, para quem pode. Será a mesma coisa com o Carnaval. Tendo em conta a necessidade de devolver competitividade ao país e estimular o crescimento económico, o senhor considera que a nossa legislação de trabalho é muito permissiva no que diz respeito a este tipo de benefícios, digamos assim, que estão ao dispor dos trabalhadores? Eu não diria, acho que a generalização não pode ser feita nesses termos. Não é a partir exatamente do caso do feriado do Carnaval, ou de terça-feira de Carnaval, que se pode extrapolar para dizer que este regime é muito permissivo. A terça-feira de Carnaval é uma coisa muito específica, digamos muito assim. Muito concreta, cirúrgica, não é? É muito cirúrgica, não temos muitas, ou mesmo nenhum dia de feriado que tenha um regime parecido. O que há depois os feriados municipais, mas esses ninguém discute, as autarquias continuarão a fazer os seus feriados municipais, não estão em discussão, não há nenhuma proposta de que faça desaparecer os feriados municipais. A terça-feira de Carnaval tem, de facto, criou-se ao longo destes anos um regime próprio que permitiu esta confusão, digamos assim, que aconteceu este ano. E que é perfeitamente evitável e não vale a pena, julgo eu, estarmos aqui numa situação dúbia em que parece que todos os anos teremos que aguardar se o Estado vai dizer ou não que vai dar a tolerância de ponto. Então mais vale que as coisas sejam claras, não há tolerância de ponto coisa nenhuma, é um dia normal, não é feriado, nem obrigatório, nem facultativo, é um dia normal. Mesmo os eventos de Carnaval, que algumas autarquias, e houve tanta gente já a opinar no sentido que havia ali um movimento de economia que importava acarinhar, obviamente que se as pessoas souberem com antecedência que o regime passa a ser este, não é feriado, não é um dia em que as pessoas estejam livres para andar a desfilar nas ruas, nos cursos carnavalescos, com certeza que quem organiza eventos de Carnaval também encontrará outras formas de marcar os eventos, as festas, os desfiles, serão mais feitos ao fim do dia, serão mais feitos à noite, serão mais feitos à hora de jantar e menos a contar com um dia inteiro. Que obviamente que o nosso Estado em dificuldade financeira como está, não fará muito sentido que informe os portugueses de que lhes ofereceu um dia de folga. Há aqui seria obviamente incoerente. Agora, o que me parece é que não vale a pena ficar uma questão em aberto, de dizer para o ano voltaremos a não dar e depois para o ano voltaremos a não dar. Então, mais vale clarificar de uma vez que a terça-feira de Carnaval não é feriado, não há regime de tolerância de ponto, fica claro, fica toda a gente a saber, e todas as movimentações... E isso obriga a adaptações nos contratos coletivos de trabalho? Obriga a que a revisão da lei laboral estabeleça a lista, ou corrija, se for caso de mexer nela, a lista dos feriados obrigatórios, não deixando margem à contratação coletiva para estabelecer outros que não aqueles.
Muito obrigado, Dr. Pedro Botelho Gomes, advogado especialista em Direito do Trabalho, por ter estado connosco esta manhã. Bom dia, Luís Delgado, analista de Política Nacional da Antena 1. Se este ano o corte da tolerância surgiu praticamente em cima do acontecimento, agora já vai ser possível programar a vida com antecedência. É uma decisão coerente, como sublinhava ontem Miguel Relvas? Eu acho que é coerente, não tinha outra hipótese, o Governo não tinha outra hipótese senão dizer, ou fazer o que fez e dizer que não existia tolerância de ponta. Mas isso é a coerência da política e daquilo que estamos a seguir e do acordo que temos e da necessidade que, do ponto de vista político, é imperioso mostrar para o exterior e até para o interior. Isso é uma decisão política. Outra coisa é a realidade. E a realidade foi aquilo que nós vemos e será aquilo que nós vamos ver nos anos seguintes. Portanto, vamos ter um país a meio gás na terça-feira de Carnaval. Não me parece que, mesmo que se altere, se diga já com esta antecedência de um ano, a dizer não vai ser também em 2013, nem em 14, nem em 15, seja o que for, é normal que o Governo tome essa posição, em função das outras posições todas e do programa que está a seguir e da linha que está a seguir, faz parte, é coerente, tem razão de ser, do ponto de vista político, do ponto de vista de realidade, é uma coisa completamente diferente. Como vimos este ano, as câmaras não cumprem, não, na sua maioria, as pessoas adquiriram aquele hábito na terça-feira não, de facto, gozarem o dia como se fosse um feriado, e contra isso não há argumentos, quer dizer, não há decretos, não há argumentos, não há leis, não há nada. Pode-se tentar alterar, como dizia o vosso convidado anterior, nos contratos coletivos, isto, aquilo, mas também creio que não é por aí que as pessoas se vão preocupar muito com esse tipo de coisa. Neste caso está adquirido. Pode-se dizer, bom, mas pode-se também arranjar o argumento contrário. Bom, mas perante as dificuldades que as pessoas estão a passar, são dificuldades muito grandes e tal, o Governo não deveria ter entrado nessa decisão musculada de tomem atenção, não vamos dar tolerância de ponto, no sentido de dar às pessoas algum sinal positivo, dizer pronto, estamos todos cansados, isto vai ser muito duro, até já cortámos feriados, até as coisas estão a correr mal, pronto, tomem isto como um dia com alguma... para descansarem um bocado, com alguma liberdade. Mas não quis fazer, eu acho que coerentemente o Governo fez bem em não fazer, não por estar cá a Troika, mas porque se tinha tomado decisões em relação aos feriados, não fazia nenhum sentido não dizer que não dava tolerância de ponto no Carnaval. Agora, eu acho que é uma daquelas batalhas um pouco ridículas, quer dizer, acho que o Governo não apenas deve anunciar, sim, isto vai continuar como está, não vamos dar, mas não se deve envolver numa daquelas batalhas que está completamente perdida e que foi perdida, porque as pessoas, não querendo, não aceitam mesmo o que o Governo está a dizer, e viu-se isso na terça-feira, por isso é uma batalha que, do ponto de vista político, na qual o Governo não deve empenhar-se muito, porque vai perdê-la de certeza. Luís Delgado, qual é a análise, a observação que Miguel Relvas fez também às 116 autarquias que consideram tolerância de ponto, sendo que grande parte delas tem problemas de dívidas que ultrapassam milhões de euros, de acordo com o Ministro dos Assuntos Parlamentares? Sim, eu percebo, eu não fazia essa ligação. Quer dizer, todos nós percebemos que o Estado em que estamos, o Estado em que está o Estado Central, em que está a administração local, a administração regional, todos sabemos os problemas que existem nas câmaras municipais, mas eu não fazia nunca, acho que aí é um pouco uma ligação política forçada. Não fazia essa ligação e não colocaria o problema das câmaras terem dado tolerância de ponto aos seus funcionários, aquelas que entenderam dar, até porque do ponto de vista económico para eles é importante que esse dia seja vivido dessa forma, com os problemas das dívidas que eles têm. Eles têm dívidas, as câmaras estão, uma parte importante das câmaras não têm dívidas, estão falidas, que é muito pior, quer dizer, e vamos perceber isso daqui a muito pouco tempo, não têm dinheiro para pagar os seus compromissos daqui a muito pouco tempo. Agora, linkar isso ao Carnaval parece-me politicamente muito forçado, porque não é tal como a questão dos feriados, nós temos que compreender, eu acho que o Governo, de uma vez por todas, tem que compreender uma coisa que me parece simples. Não é o problema de deixarmos de ter 4 feriados e de não termos tolerância de ponto no Carnaval que vai resolver os nossos problemas, nem de longe nem de perto, porque
se assim fosse, se isso estivesse linkado a maior produtividade, a uma capacidade de nesse dia se gerar um PIB maior ou um PIB igual aos outros dias normais, nós então passávamos a trabalhar no fim de semana e resolvíamos todos os nossos problemas. Se assim fosse, então não tínhamos nem fim de semana, trabalhávamos ao sábado ou domingo durante 3 ou 4 anos e toda a nossa dívida e todo o nosso PIB alteraria completamente. As coisas não são assim, isso não é realidade, não tem nada a ver com realidade. Misturar aquilo que são dívidas que têm décadas, anos, de endividamento contínuo, excessivo das autarquias, muitas vezes porque têm que assumir responsabilidades que o próprio Estado também não assume, é preciso dizer isto. Muitas vezes desregrado completamente e certamente com grandes complicações. Isso é verdade, mas o que é que o feriado de Carnaval tem a ver com isso? A tolerância de ponto, o que é que tem a ver com isso? E a resolver o problema dessa dívida? As pessoas trabalhando nesse dia teriam uma dívida menor nas suas câmaras? Quer dizer, acho que por aí é uma ligação política muito forçada que eu não faria. Agora, que há um problema muito grave, que vamos ter conhecimento dele muito brevemente, creio eu, em relação a uma centena ou menos do que isso de câmaras que estão completamente falidas e que precisam ter dinheiro para pagar urgentemente compromissos que têm, isso acho que vamos saber rapidamente, porque estão a fazer esse levantamento e temos aí uma situação muito complicada, porque o dinheiro só pode vir, não há outra forma, ou do Orçamento de Estado, ou de garantias que o Estado vai dar a empréstimos privados, que estão muito condicionados nas autarquias. Enfim, vamos ter um problema grave, mas isso não tem nada a ver com a tolerância do ponto do Carnaval. Muito obrigado, Luís Delgado. Muito bom dia. O analista de Política Nacional da Antena 1, a deixar também aqui as impressões e observações a propósito do tema que propomos hoje à discussão com os nossos ouvintes, numa altura em que o relógio marca 20 minutos após as 11. Damos então a entrada nesta emissão de hoje a Leonardo Silva. Cumprimento, bom dia. Leonardo está a ligar-nos de Braga e é professor. Bom dia para todo o auditório. Eu vim intervir pelo seguinte. Acho que continuamos na análise que se tem feito sobre o Carnaval, mais uma vez adiar e não tomarmos consciência da gravidade da situação. Repare, Portugal está praticamente falido. Portugal tem que se afirmar internamente e externamente como um país credível. Temos um governo que não decretou a tolerância de ponto do dia de Carnaval. Temos 60 e tal câmaras ou 100 e tal que decretou essa mesma tolerância de ponto. São muitas dessas câmaras, e é bom que o auditório saiba que também já não trabalha à sexta-feira à tarde. E que já não trabalha à sexta-feira à tarde. Portanto, e que não trabalha à sexta-feira à tarde, há sempre aqueles que metem férias e tudo bem, ou que fazem ponto por uma razão ou por outra, ou seja, não trabalham sexta da tarde, nem segunda, nem terça, e muitos nem na quarta de manhã. Quando diz que o problema não se resolve com o fim da tolerância de ponto de Carnaval, tudo isso é certo, mas o que é que se passa em Portugal? É uma mudança de atitude e, efetivamente, os portugueses têm que se convencer que é preciso mudar de vida. Porque se não mudar de vida, estamos a caminhar apenas a prolongar a agonia, a falência pura e simples. Porque é inaceitável, repare, que autarquias completamente endividadas, tecnicamente falidas, continuam a dar sexta-feira à tarde aos seus trabalhadores de dispensa, fechar as portas, dar tolerância de ponto no dia de Carnaval, quando o governo deste país, que tem que responder perante as entidades internacionais, não pode falhar, tem que pagar, e nós portugueses temos que pagar as dívidas, com os respectivos juros. E repare, e quando há pouquinho o comentador político dizia que o problema das autarquias é de décadas, isto só prova o quê? Só que nenhum político tem coragem de dizer. É que nem todos os políticos em Portugal, nem todos os autarcas têm capacidade para ser gestores públicos. Repare, gestores públicos que levam à falência câmaras, empresas públicas, são pessoas que não têm capacidade, políticos que levam à falência um país, como aconteceu em Portugal, apesar de referirem que há intervenções externas para este fim. Repare, o que é que nós tínhamos? Tivemos um primeiro-ministro que dizia que as escutas eram grátis, que não tinham custos para o utilizador. Nada mais falso. Tivemos um primeiro-ministro que prometeu 200 euros uma criança que nascesse. O que é que nós temos? Uma criança, quando nasce, tem uma dívida externa imensa. Imensa. Ou seja, eu sei que o problema não se resolve com o dia de Carnaval. O problema resolve é com uma mudança de atitude, uma mudança de vida, um empenho de todos, um trabalho mais empenhado de todos,
uma melhor gestão de tudo quanto é público e, de facto, reconhecermos que nem todos os políticos, sejam nacionais, sejam autarcas, têm capacidade para gerir a coisa pública. Porque o que é que nós estamos a assistir? Repare, ainda há dias tive conhecimento que uma Câmara, só em janeiro, admitiu 12 funcionários. Tivemos uma notícia que o Governo que em 2011, 17 a 20 mil funcionários, saíram 20 mil funcionários da função pública. Continuamos a ter câmaras que vão metendo funcionários em nome do cartão político ou dos laços familiares. Ora, Portugal assim, efetivamente, não vai a lado nenhum. Porque, repare, as câmaras continuam nesse ragabofe, nesse carnaval local. E nós temos de ter consciência que temos que pagar a dívida, e quanto mais dívida nós tivermos, mais juros temos que pagar. Ou seja, isto é que é preciso temos consciência, e temos consciência de que não há nada de graça. Tudo tem que ser pago. Leonardo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter estado connosco. E vamos também agora ter na emissão Fátima Brito, a ligar de Moscavide. Bom dia para si, Fátima. Sim, bom dia. Olha, eu vou ser o mais possível rápida e cingir-me mesmo às questões que foram postas. Em relação ao corte da tolerância de ponto de terça-feira para o Carnaval de 2013, eu quando vi a notícia hoje de manhã, quer dizer, a minha primeira reação foi de dar uma gargalhada, porque eu acho que se não fosse tão mesquinha esta atitude, dava vontade de rir. O tom do Sr. Ministro Miguel Relvas é tão ridículo que dá pena. É uma posição autoritária que mostra o desnorte do Governo perante a reação da população e de uma parte significativa dos municípios. Isto é, o 8 e o 80 tomaram uma decisão em cima da hora para este ano. E agora, sem mais nem menos, anunciam a medida com um ano de antecedência. Isto é ridículo, porque uma tolerância de ponto normalmente é dada com um curto espaço de tempo, é que é concedido ou não. Não é com um ano de antecedência. Então que digam já que acabou a terça-feira de Carnaval para toda a gente. Com esta decisão, quem querem continuar a atingir? Os trabalhadores da administração pública. Eu fiz aqui que se neste momento são trabalhadores da administração pública, ex-funcionários públicos. Até o Governo continua a intitular as pessoas como funcionários públicos, que é uma designação que está fora de causa neste momento. Porque o que é que acontece? Quem é que foi penalizado aqui? Foram realmente os trabalhadores da administração pública, porque a maioria das empresas, como aliás já se ouviu anteriormente, tiveram o dia, porque tinham no acordo coletivo de trabalho esse dia concedido por feriado facultativo. Ora, quais são as consequências para as regiões com estas festas de Carnaval? Eu acho que daqui para a frente, deem ou não deem o dia, quem gosta de participar nos festejos, em princípio continuará a participar. Pode haver uma alternativa, que é mudarem os festejos principais, os cortes para sábados e domingos, que é para mostrar ao Governo que não é através deste tipo de medidas que se machuca a população. Além disso, e podem continuar a ter algumas receitas, como têm tido até agora. Em relação ao Governo a querer acabar com a tolerância de ponto e as pontes, eu queria dizer, eu fui funcionária pública, já estou aposentada, trabalhei 37 anos na administração pública e gostaria de esclarecer que as pontes de que se tem vindo a falar há muito tempo na função pública, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento e onde eu trabalhava, que era a administração central, nunca existiram pontes. Era uma designação que nem sequer existia. Quando havia um feriado portanto, à terça ou à quinta, quem queria gozar a sexta ou a segunda metia um dia de férias. E foi sempre assim, pelo menos, daquilo que eu conheço e daquilo que me aconteceu a mim. Portanto, a ponte, que eu saiba, nunca existiu na administração pública. Portanto, não vale a pena voltar a falar das pontes para a administração pública. Em relação às críticas que o Sr. Ministro Miguel Relvas fez às autarquias que não cumpriram o dia de trabalho da terça-feira, eu acho que não tem cabimento. E só pode ter sentido depois de se confirmar quais as autarquias que estão na situação que ele diz, não é? O que é que eu concluo daqui? Na situação de deverem milhões de euros. Dívidas e tudo isso. Mas quer dizer, não se pode falar na generalizar, se calhar, segundo aquilo que eu ouvi agora um senhor falar, a maioria estarão nessa situação. Mas quer dizer,
Eu também concordo que não é agora a terça-feira de Carnaval que vai resolver o problema das dívidas das autarquias. Portanto, eu acho é que para o Governo, neste momento, é muito difícil de aceitar o não cumprimento das suas decisões. Mas para a população também é muito difícil aceitar o autoritarismo que este Governo neste momento está a demonstrar. Quer dizer, não tem maneira de dialogar, é tudo através da força e, quer dizer, pede-se sacrifícios à população e depois é tudo pela força e eu quero para o cimando e realmente assim nós não vamos a lado nenhum. As pessoas estão a fazer sacrifícios, cortam-se subsídios, corta-se não sei o quê, mas quer dizer, mas depois é assim um bocado disparatado, não é? Quer dizer, não tem sentido. E a tolerância de ponto realmente, se querem acabar, conforme estão a cortar feriados, cortam imediatamente com a terça-feira de Carnaval. Mas ao menos assumem-se de uma vez por todas. Obrigado, Fátima. Tenham um bom dia. Vamos ouvir em Odivelas José Silva, empresário. Seja bem-vindo, José. Ora, muito bom dia. Bom dia para ti e para os ouvintes. Olha, já quero-vos dar os parabéns pela esta lembrança que estão a dar hoje de manhã do Zeca Afonso. Penso que foi a única rádio que se lembrou do Zeca Afonso. Não, muita gente se lembrou hoje do Zeca Afonso e nós vamos continuar a lembrar-nos dele ao longo do dia de hoje e não só. Por isso é que vos quero dar os parabéns. Depois queria dizer, gostava de perguntar aí ao Miguel Relvas, coitadito, se foi só agora é que ele viu que as dívidas das autarquias estavam no estado em que estão. Quer dizer, se foi só agora em 2012, em fevereiro de 2012, que ele viu. Então, mas o que é que ele estava a fazer na oposição quando esse senhor era deputado, quando pertencia a um partido político? Mas o que é que esse senhor andou afinal a fazer? Só agora é que se lembrou que as autarquias têm dívidas? Só agora é que se lembrou? E depois, olha, gostava realmente também de dar os parabéns ao Luís Delgado, porque ele já fez a análise correta. Realmente isto não é por causa também de uma mudança de ponto que as autarquias iam pagar as dívidas todas, e como ele disse muito bem, estávamos a trabalhar todos ao sábado e ao domingo. E depois o Sr. Primeiro-Ministro também, com aquela vozinha dele, a dizer que não podemos ter medo de acabar com as tradições. Ora, muito bem, eu aí até o apoio. Mas porquê é que foi o partido dele e o CDS e o PS a fazer um boicote às touradas brevemente? Também não era bom de acabar com as touradas, que se calhar é um espetáculo muito mais bárbaro e muito mais degradante do que andar aí na terça-feira de Carnaval as pessoas a divertirem. Então porquê é que o partido dele também votou contra? Quer dizer, estes senhores, os partidos políticos de hoje, sabe, são organizações de mafiosos que estão todos comprometidos com aquilo que disseram no passado. E por isso eles hoje não podem dizer uma coisa, porque no passado disseram exatamente o contrário, que estavam na oposição. E os partidos políticos funcionam um bocadinho assim. Quando estão na oposição dizem uma coisa, quando estão no governo esquecem daquilo que disseram. Gente desta, eu só lamento, às vezes lamento imenso, que o nosso Portugal, que o meu Portugal de tanta gente que ama este país, esteja a ser governado por tanta mediocridade, gente que não sabe realmente o que é um país, que nunca trabalhou na vida, passou toda a vida dentro lá dos gabinetes da Avental e agora vem para aqui a dar ordens que realmente não percebem nadinha. Eu lamento imenso. Às vezes culpo os políticos, outras vezes culpo o povo. Realmente este povo ou abre os olhos de uma vez por todas ou então estamos muito mal. E como disse um ouvinte, o país está mesmo endividado. E estes senhores andaram sempre a esconder que o país estava endividado. Eu agora gostava de dizer, e eu não me canso de dizer isto cada vez que falo aqui na vossa rádio, eu gostava de ouvir aqueles que andaram a dizer que o professor Medina Carreira era um catastrofista e que o país nunca podia chegar ao estado em que está, que aquilo era tudo ideias dele. Eu gostava que esses senhores agora viessem para a comunicação social admitir realmente que às vezes há pessoas que têm razão e que já andavam a falar nisto no endividamento do país há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás não fizeram nada, porque andaram aí a todos angariar votos para o partido e agora é que se lembraram da terça-feira de Carnaval. Isto realmente é de lamentar. Muito obrigado e bom trabalho para vocês todos. Muito bom dia. Paulo Jorge, é técnico de vendas, está em Évora. Bem-vindo ao programa. Vamos ouvir a sua opinião a propósito do assunto que hoje aqui discutimos. Deixe-me só relembrar para outras pessoas que estão a seguir o programa e eventualmente queiram participar que a forma de acesso à antena aberta é através do número gratuito 822-0101 ou através do e-mail antena.aberta@rtp.pt. Bom dia, Paulo. Bom dia. Olha, eu tenho estado a ouvir, tenho estado em algumas fases, porque estou a trabalhar ao mesmo tempo, e depois quando entro no carro ouço e dou continuidade ao fórum, e tenho estado a ouvir
todos os dias, quando vocês colocam um assunto no fone, umas vezes consigo ligar, outras vezes não. Hoje é o assunto do Carnaval. Eu só vou pôr várias questões, que é o seguinte. Eu sou de Évora. A Câmara de Évora nunca teve significado nenhum a nível de Carnaval, a não ser das crianças que se fazem à sexta-feira e à quinta. O porquê a Câmara, que está endividada ao ponto máximo até à raiz dos cabelos, foi dar uma segunda e uma terça, que para depois de uma quarta-feira o lixo estar a pagar horas extras aos funcionários para fazerem a recolha do lixo. Achei chocante. Acho que não tem qualquer, nesta fase, eu sou uma pessoa jovem, acho que e fui educado de uma forma a trabalhar sempre em prol da empresa, claro que não nos pisando, sempre com a maior das condições e isso tudo, mas acha que o Carnaval não chega sábado e domingo? Faço a pergunta. A segunda e a terça, para quê? Digam-me. Para as pessoas ir para Cabo Verde, encherem os hotéis de Cabo Verde, foram lá ver o Carnaval de Cabo Verde? Faço a pergunta. Segundo, este governo pode ter sido dos outros, não estou a dizer que este partido ou que este governo está a fazer bem ou mal, mas se calhar agora tem que dar contas. As pessoas não tiveram a fazer uma vida à grande e à francesa e agora tem que dar contas. Isto é a mesma coisa que o senhor me emprestar dinheiro durante um período. Eu montei a empresa e as coisas de uma forma à minha maneira de vida e isso tudo, e agora o senhor tem que me pedir dinheiro. É tal e qual que eles estão a fazer. Tem que dar contas. Essas pessoas, dá-me a entender, que ainda não perceberam um bocadinho que nós tivemos a viver à custa de outros. Agora, se tiver a cortar a segunda-feira e a terça-feira, acho que não faz mal a ninguém. Acho que as autarquias, o sábado e o domingo, as pessoas que quiserem ver o Carnaval, vão ver à mesma. Se tiverem possibilidades financeiras de ir ver, não a pagarem com os cartões de crédito, pagar as gasolinas e as coisas, e depois estão a pagar meses e meses, só porque tiveram aqui de fim de semana. Olha, eu não saí. Porquê? Porque não tive possibilidades. Porque eu estou a tentar juntar para dar férias à minha filha e à minha esposa. Agora, temos que pensar desta forma, não podemos estar a fazer, os fóruns continuam cheios à mesma, as pessoas não se queixam, só se queixam quando nos cortam o bem bom. As pessoas deviam começar a pensar de uma forma que é, pensar um bocadinho quem nos deu dinheiro. Agora vamos ter que retribuir e ir fazendo um esforço para que as pessoas possam fazer isso da melhor forma. Paulo Jorge, obrigado pelo seu ponto de vista. Terça-feira tem que se cortar, está bom? Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Em Ovasta, Alfredo Nunes é comerciante. Bom dia para si, Alfredo. Bom dia. Olha, eu era o seguinte, duas coisinhas só. Eu estou de acordo com o Governo ter feito aquilo que fez. Só simplesmente fez um bocadinho tarde. Mas nunca é tarde para fazer as coisas. Mas agora já estamos a falar do próximo ano. Do próximo ano, pronto, o próximo ano está marcado, é aquilo que vai ter de ser. Eu acho que as tradições do Carnaval devem ser mantidas. A parte ao bar e outras onde é mesmo o Carnaval feito, deve ser feito. O que não é os contribuintes a pagar ao pessoal para estar em casa parado. Portanto, assim como se faz o Santo António em Lisboa, o São João no Porto, e dão tolerância de ponto, dão feriado lá, naquelas zonas, nas zonas onde se faz o Carnaval também pode ser. Mas tem de ser feito o seguinte, os que querem fazer, votam para férias, não é para estar os contribuintes todos a pagar para isso. Portanto, acha muito bem que o Carnaval continue, que as tradições se mantenham, mas quem quer participar que meta dias de férias nesses dias. E também escolher essas localidades onde eles fazem, onde é carismático eles fazerem, não é? Porque não tem jeito. Aqui em Santa Maria da Feira, que tenho 2 estabelecimentos, e neste momento até tenho aqui clientes que estão a ouvir a nossa conversa, que eu estou no estabelecimento. Eu aqui em Santa Maria da Feira temos 20 fogaças, mas é para Santa Maria da Feira, já não é para São João da Madeira, não é para Oliveira das Meias. E portanto, faz-se aqui e pronto, é como o São João no Porto, o Santo António em Lisboa. Faz-se nesses dias, ou então tirar esses dias e dar o do Carnaval, porque senão então... Deixe lá ver se eu consegui compreender, Alfredo. O que está a sugerir é que, por exemplo, nas localidades onde há tradição, a terça-feira de Carnaval seja feriado municipal? Feriado municipal, portanto, mas não fazer outro feriado quando foi levado à cidade, já entendi. Senão então continuamos carregados de feriados. Obrigado, Alfredo, tenha um bom dia e bom negócio. Casimiro Martins está em viagem, é motorista, vamos ouvir a sua opinião, Casimiro. Alô, Casimiro Martins?
Sim, sim. Bom dia, estamos a ouvir agora. É o seguinte, em relação ao Carnaval, eu acho que o Carnaval cada um deve fazer como quiser. Agora, a parte do Carnaval que realmente está mal é a parte do Governo. Já há um bocadinho o senhor falou e é certo. Esses senhores que estão aí dentro não têm experiência nenhuma do trabalho cá fora na vida. Porque quem fica em casa na segunda e na terça certamente já o trabalhou em horas. E o Estado, se anda a fiscalizar quem falta ao trabalho, também devia fiscalizar que esse dinheiro já lá entrou. Está pago. Não está de graça para ninguém. O que está de graça é o dinheiro que eles ganham e roubam para depois andar preocupados com isso. Porque na realidade o nosso país já precisa de trabalhar, mas precisa muito menos do que quem anda a roubar. Que é a questão desses senhores que andam a fazer lá dentro. Obrigado, porque Casimiro. o Carnaval, vamos desculpar, o Carnaval vai continuar. Mas sem tolerância de ponto. E mesmo que não continue, essa palhaçada que aí anda aí para dentro, nunca há de sair daí de dentro. Vamos ouvir Madalena Crespo, é funcionária pública. Bom dia, Madalena. Olá, bom dia, António Jorge, bom dia a todos os ouvintes. Bom, eu tenho estado a ouvir toda a gente que tem estado a falar e aquilo que eu queria dizer era o seguinte. Dentro da linha de pensamento do Governo, tem lógica que o Governo tenha cortado com a tolerância de ponto relativa ao Carnaval. No entanto, o anúncio desta intolerância foi feita praticamente em cima do acontecimento, o que se tornou inadmissível, especialmente tendo em conta a organização de todos os eventos à volta do Carnaval e dos gastos de dinheiros públicos que são feitos anualmente pelas autarquias, bem como pelos dividendos que se tiram daí em resultado da vinda de forasteiros portugueses e estrangeiros a esses locais. O ministro Miguel Relvas veio falar do próximo Carnaval, mas está a esquecer-se que até lá, e estamos a cerca de um mês da Páscoa, temos a Quinta-feira Santa e temos a véspera de Natal, que vai calhar numa segunda-feira, e sobre estas ainda não há nada decidido. Isto tudo tendo em conta a celeuma provocada pela retirada de 2 feriados religiosos e 2 feriados civis, cuja implementação ainda não sabe quando é que vai entrar em vigor. Ora, a colocação em prática destas decisões reflete a desorganização e uma certa prepotência da parte do Governo com o pretexto de aumentar a produtividade. Ora, está visto que o Governo só tem poder perante a administração pública e que as câmaras, aliás, como sempre, fazem o que querem, independentemente de estar contra ou a favor, ou seja, as célebres pontes de que toda a gente fala, sempre existiram da parte das câmaras porque o Estado nunca deu pontes. A administração central nunca teve pontes. Quem quer pontes tem de tirar dias de férias e estas têm de ser autorizadas pelos chefes. E já agora, porque é que não encostam, isto na linha do pensamento do Governo, porque é que não encostam todos os feriados aos fins de semana, como aliás já se tem andado a falar há tempos, exatamente para evitar as pontes e para acabar de uma vez por todas com esta política de dizer que se faz e depois não se faz nada. Quanto ao Governo, a sua autoridade faz pela via da moralização e pelo uso parcimonioso dos meios de que dispõe, os meios públicos de que dispõe, começando de cima para baixo, cortando radicalmente com os gastos absolutamente supérfluos e escandalosos, cortando com os vícios, os interesses e os compadrios, coisa que nem sempre está a acontecer. E, portanto, para terminar, gostaria de dizer que aquilo que sinto em relação a estas políticas de defesa dos interesses económicos, e estas estão todas incluídas nestas políticas, vão levar lentamente a uma pseudo-dizimação da população portuguesa por via de tudo quanto é cortes, especialmente na dignidade das pessoas, que é o mais importante aqui no meio disto tudo. Os pobres, os doentes, os deficientes, os que têm menos recursos, sem abrigo, vão ser obrigados a abdicar da vida porque não têm meios de sobrevivência. E desta realidade e verdade os políticos não falam, não têm coragem para falar. E esta é a realidade. Neste momento estamos a ser governados por uma lei que é a lei da selva. E estamos a caminho de uma desgraça civil. E isto é muito grave. E isto é aquilo que eu tenho para dizer. Está dito. Obrigado, Madalena. Madalena Crespo, funcionária pública. Também funcionário público, António Santos, a ligar-nos da Madeira, do Funchal em concreto. Bom dia, António. Ora, muito bom dia. Eu acho que o Carnaval, em princípio, a primeira pessoa que errou no Carnaval foi o Cavaco Silva quando tirou o feriado. Acho que o feriado não podia ser tirado no Carnaval. O Carnaval, principalmente para a Ilha da Madeira, que é um grande cartaz turístico, de maneira nenhuma poderá não deixar de ser feriado ou não deixar de ser tolerância de pontos. Aliás, a resposta a isso tudo foi feita pelos próprios empresários, o qual deram tolerância de ponto aos seus funcionários. E já há muitos anos, já desde que o Cavaco Silva tirou este feriado, nunca deixaram de dar tolerância de ponto aos funcionários. Não obrigam
pois não são obrigados a nada, mas sempre o deram. Porque acho que só um governo nem chega a entender a cabeça que tem, que não vê que o Carnaval é uma mais-valia ao nível económico, ao nível de turismo, ao nível disso tudo. Ele está a fazer o papel dele perante a Troika, tudo bem, mas automaticamente também está a dizer aos comparsas: meus amigos, eu perante a Troika vou ter que fazer isto, mas vocês fazem como quiserem, que realmente há outras coisas em jogo. Acho que é uma grande estupidez não se fazer, nem era tolerância de ponto, é mais fácil tirar o dia do Conselho. Há tantos dias que podemos tirar que não dá, ao nível financeiro não dá benefício nenhum, do que o Carnaval. Acho que o Carnaval nunca devia deixar de ser feriado. Era só, bom dia, obrigado. Muito obrigado, bom dia. No próximo ano o Governo volta a não conceder tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, garantia deixada ontem por Miguel Relvas. Discutimos o assunto agora com Miguel Freitas, a ligar de Odivelas. Empresário Manuel, bom dia. Bom dia. Simplesmente a dizer que não concordei com a retirada da tolerância de ponto este ano, porque era muito em cima da hora. Mas estou plenamente de acordo que isso deve acabar com a tolerância de ponto no futuro. Nós temos que ser mais responsáveis por parte da demagogia. Destruir é fácil, mas é muito difícil reconstruir. E nós temos que reconstruir e temos que olhar que grão a grão enche a galinha ao parto. Tenho dito. Muito obrigado por ter participado, Manuel Freitas, a ligar-nos de Canessas, de Odivelas. Portanto, vamos agora até ao Algarve, ao encontro de Milton Reis. Milton está a ligar de Faro e é empresário. Bom dia. Bom dia. Eu vou ser breve, eu não gosto muito de estar a massacrar as pessoas. Quanto ao Carnaval, o Estado deve fazer aquilo que é direito, ou seja, para que o país corra melhor. Mas para que o país corra melhor, as pessoas também têm que trabalhar. As pessoas têm que lutar um bocadinho e ter um bocadinho de brilho nas profissões que têm. Esse é um ponto. E em relação ao governo, eu votei em Passos Coelho. E eu fui burlado. Portanto, as pessoas não dizem, mas eu digo. Eu fui burlado por esse senhor. E hoje, se soubesse, eu tinha mantido o Sócrates. Porque a gente já sabia o que é que lá estava. Não tenho muito mais para dizer e espero bem que este governo, em vez de se manter calado, tipo o presidente Cavaco Silva, venham a público, assumam os erros que cometeram, porque se eu não pagar as minhas contas, se eu não pagar os meus funcionários, se eu não pagar os meus fornecedores, eu tenho consequências. É o governo que me cai em cima, é os fornecedores, é os empregados. Portanto, graças a Deus, eu pago as minhas dívidas. Portanto, e se não pagar, eu sou chamado à responsabilidade. A chamar esses senhores à responsabilidade e o governo fazer uma lei para que eles sejam responsáveis pelos erros. Eu, se cometer erros, eu sou responsável por eles. Se eu cometer um crime, eu vou para a cadeia. Portanto, o que eles estão a fazer é crime. Obrigado, Milton. Bom dia. Manuel Sousa, no Funchal. Bom dia para si também. Bom dia. Eu só tenho duas coisas a dizer. Portanto, o governo de Passos Coelho e o Ministro das Finanças, Sr. Relvas, portanto, não fizeram contas, portanto, ao prejuízo que deu esta tiragem de tolerância de ponto. Porque se eles vissem bem, portanto, um funcionário vai trabalhar, não trabalha, não dá o rendimento nem a 50%, porque chegam ao serviço, não trabalham. O governo está a gastar luz, água, e está-lhes a pagar o subsídio de alimentação e muitos deslocação e horas. Portanto, se o governo fizesse estas contas bem feitas, não terava a tolerância de ponto. Porque o governo, ao ter a tolerância de ponto, só perdeu. E, portanto, eles estão a ver agora que Portugal está na falência, que é aquilo que se pode dizer abertamente, Portugal está na falência. Que eles estão a ver isso agora. Que eles não viram isso aqui há 10, 12, 15 anos atrás, 4, 5 anos atrás, estão a ver agora. Portanto, isto parece-me a mim que eles estão a fazer dos portugueses palhaços. É aquilo que nós somos.
O povo português é um povo que só sabe abanar a cabeça que sim. E é isso que eles nos fazem. E de maneira, eles vão nos fazerem isto, só nos estão a prejudicar e só estão a prejudicar a si próprios. Como disse o ouvinte anterior, fui enganado pelo Passos Coelho. Sim, eu também fui enganado pelo Passos Coelho. Porque ele, na campanha, disse uma coisa e parecia aquilo que não é agora. Porque se eu sabia, portanto, como disse o ouvinte anterior, eu também tinha deixado o Sócrates no seu lugar. Muito obrigado, bom dia, Manuel Sousa, a ligar de Funchal. Daqui a instantes já vamos ouvir uma opinião que nos chega da zona do Douro. Por agora, cumprimento Nobre dos Santos, é coordenador dos sindicatos da Administração Pública. Muito obrigado por estar connosco. Bom dia. Nobre dos Santos, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Era só para ter a certeza que estava a ouvir-me. No próximo ano temos essa certeza, não há tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval. Desta vez o anúncio surge com um ano de antecedência. Qual é o comentário que lhe oferece? Não, desculpe, eu não ouvi o que disse anteriormente, peço desculpa. Estava a dizer que desta vez sabemos com um ano de antecedência que no próximo ano o Governo não dá a tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval. Qual é o comentário que tem para partilhar connosco? O mínimo que posso dizer é que acho uma atitude bizarra. Pensei com a experiência deste ano que o Governo recuasse, no sentido de perceber a importância social que o Carnaval tem para a generalidade da população e, portanto, pensei que reconsiderasse essa situação. Se a quer manter com uma atitude de birra por ter acontecido o que aconteceu este ano, é evidente que não faz qualquer sentido e põe em causa mais um dia que está a tirar aos trabalhadores. Aliás, este é um dia de tolerância de ponto, não é um dia de descanso, mas de qualquer maneira o que está aqui em causa é pôr em causa realmente aquilo que é a cultura popular portuguesa e pôr em causa os costumes e os usos deste país. Portanto, é natural que o Governo queira acabar com este feriado nessa perspectiva de que é preciso trabalhar mais e melhor, mas é evidente que isso não corresponde efetivamente ao que se passa na realidade, uma vez que, como é sabido, vai acontecer no próximo ano certamente o mesmo que aconteceu este ano e, portanto, isto não tem qualquer sentido. Qual é o balanço que faz do que aconteceu na passada terça-feira no âmbito dos serviços públicos? Entrar pelo clamor unânime que foi a desautorização do Governo, mas de facto mais parece isso que outra coisa. E estou convencido que o ano que vem vai acontecer exatamente o mesmo. Porque, veja bem, todos os serviços públicos, por exemplo, no que respeita aos serviços públicos, eles já estão preparados relativamente à situação de tolerância de ponto no dia de Carnaval. Isso é uma coisa que já acontece há muitos anos, mesmo contra ventos e marés. E, portanto, a experiência que houve no tempo do governo do professor Cavaco Silva, e, portanto, sabe-se qual foi o resultado. Este ano houve aquilo que houve, e, portanto, não prevejo um grande futuro para esta medida. Mas, enfim, nós estamos numa altura em que a crise... No entanto, o calendário escolar pode ser alterado, provavelmente os hospitais e os tribunais vão marcar operações e julgamentos para a terça-feira de Carnaval. O cenário pode, portanto, ser diferente. Não, o cenário pode ser diferente, com certeza tudo pode ser diferente. Agora, os usos e costumes deste país e o dia... numa altura de crise em que as pessoas tentam libertar das mágoas e das desgraças e tentam dar corpo ao seu contentamento por haver um dia diferente dos outros, em que as pessoas podem exprimir de maneira mais aberta e mais concreta, é evidente, e a certa sátira e crítica social que também acompanha este dia de Carnaval, é evidente que se põe em causa e pode-se até imaginar que, em alguns casos, se possa vislumbrar o atentado à liberdade de expressão, porque é evidente que não faz sentido que se queira coartar a possibilidade das pessoas se divertirem e criticarem, porque independentemente de haver Carnaval ou não haver Carnaval, em muitas zonas do país, há festas, as festas do sol, festas da primavera, que têm um ingrediente semelhante ao do Carnaval, e portanto não se percebe este estado de coisas, nem se percebe porque é isto, porque nós não temos que adaptar a nossa cultura à realidade do que se passa no centro da Europa, no norte da Europa. O sul tem características próprias, nós temos o Carnaval, noutros países existem outras festas, portanto isto não faz sentido absolutamente nenhum e não é por um dia de feriado que se vai resolver, ao dia de tolerância de ponto, que é mais correto falar assim,
se vai resolver algum problema de produtividade no país. Portanto, isto é tudo demagógico e isto é um princípio de avanço populista que não augura nada de bom no futuro. Obrigado, Nobre dos Santos, coordenador da FESAP, Sindicatos da Administração Pública. Tal como prometido, viagem até ao Douro para termos aqui Joaquim Guedes, assistente operacional, está a ligar de Santa Marta de Penaguião. Bom dia. Bom dia, daqui fala Joaquim, como já tinha dito. Ou seja, aqui na região do Douro não há muita tradição de carnaval, não é? Há mais tradição de vendimas, festas das vendimas e outros tipos de coisas, mas acho que a retiragem dessa tolerância do ponto é uma atitude um bocadinho mais irrefletida. O Governo pensa em retirar a tolerância de ponto, mas não está a pensar nas empresas que também trabalham só para o Carnaval. Há empresas que se dedicam exclusivamente a artifícios e a este dia próprio, ou seja, a retirar esta tolerância de ponto pode levar a minimizar as festividades e levar quebras dessas empresas. Ou seja, ao havendo quebras nessas empresas pode haver postos de trabalho de perigo, aumento do desemprego. Ou seja, não é por retirar a tolerância de ponto que vamos fazer com que o país melhore ou aumente a sua produtividade, porque as pessoas que não querem trabalhar não trabalham nesse dia, nem trabalham nos outros dias, não é? Muito obrigado, Joaquim Guedes. Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado. Muito bom dia. Nós tentamos ter aqui nesta emissão da Antena Aberta uma reação da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Ninguém está a esta hora disponível para participar no programa. Vamos ouvir José Dias, está a ligar de Cascais e é economista. Bom dia, José. José Dias, bom dia. Parece não ser possível neste momento termos aqui connosco ao telefone José Dias. Vamos tentar ouvir Luís Sequeira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luís. Ora bem, eu sou do Porto, como referi quando, portanto, tive a sua colega ao telefone. O que acontece? Eu trabalho num hospital e o que se pode verificar no dia de Carnaval é que se tivermos 20% de produtividade daquela que teríamos um dia normal, verificou-se efetivamente que foi um dia contraproducente. Para além de não estarmos a produzir, tivemos gastos inerentes ao consumo de eletricidade, etc, etc. Para além disso, os transportes estiveram a funcionar como se fosse um domingo, as podiam deslocar. Tive mais de meia hora à espera de um autocarro, quando, em termos de condições normais, seriam 10 minutos. Portanto, além disso, acho que as pessoas vieram completamente desmotivadas. A situação foi mesmo essa, porque a cidade em si estava completamente deserta. E, no fundo, o Estado quer dar a entender às entidades que nos estão a gerir em termos financeiros que estamos a produzir mais, mas o que é certo é que, na realidade, estes pequenos pormenores, que são os feriados, que foi este Carnaval, acabam por não afetar praticamente nada em termos de produtividade e em termos de recursos. Portanto, eu acho que o Estado, neste momento, quer mostrar trabalho, mas, na realidade, a situação acaba por ser contraditória. E eu acho que andamos tanto em baixo, andamos com o cadiz tão desmotivados, que eu acho que são efetivamente 1 ou 2 dias que vão prejudicar a economia nacional. Basicamente é isto, e quando vemos o Estado prevaricar, eu posso referir, por exemplo, que o nosso hospital acaba por não cumprir com muitos fornecedores, porque acaba por não ter verbas. Portanto, nossos Estados, faço parte do Estado, sou trabalhador do Estado, acabamos por não cumprir. Portanto, quando estamos a exigir aos outros aquilo que não fazemos, tudo se torna muito complicado. Portanto, isto já é uma situação que está enraizada na nossa sociedade e vai demorar muito tempo a ser alterada, já que andamos nisto há mais de 30 anos, não é? Desde 25 de Abril eu acho que as coisas pouco ou nada evoluíram, algumas coisas melhoraram, como é óbvio, condições de trabalho, etc, etc. Mas, na realidade, há muita coisa para fazer. O caminho ainda é muito, muito tortuoso. Muito obrigado, Luís Sequeira. Tenha um bom dia. Em Coimbra, Manuel Dias. Bom dia para si. Manuel Dias, bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi-lo. Olá, eu estou a falar de Coimbra e, mediante essa situação, tirarem o feriado, é o que me disse este senhor lá acima do Douro, é verdade, porque eles não se lembram de quem vive à custa disto. Agora, na questão do país, o país é assim, porque
como, por exemplo, uma casa mal governada nunca é bem governada, porque é o seguinte, tanto faz estar lá um partido de um lado como do outro, a coisa é toda a mesma, porque é assim, agora querem despender os funcionários públicos. Ora, despendendo os funcionários públicos, é que vai dar vontade de desemprego ou reforma, e eles vêm para a rua e vão ocupar o local de trabalho e outras pessoas podiam trabalhar, hein? Porque aqui em Coimbra existe uma coisa que é assim, há os SMTUCs, que é o Serviço Municipal de Transportes Urbanos de Coimbra. Os reformados deles andam a trabalhar com autocarros particulares, a ganhar outro ordenado que podia ser ocupado por outros. E temos o caso dos ministros que têm reformas altíssimas e vão para outros cargos. É por isso que Portugal nunca vai. Obrigado, Manuel Dias. Muito obrigado por ter participado hoje na emissão da Antena Aberta. Chegamos ao final do nosso tempo. Amanhã estaremos de regresso para debater outro assunto consigo. Continuação de um bom dia.